Olá, seja muito bem-vindo ao 4º episódio do podcast Pode Ser Saudável, um espaço onde eu falo sobre saúde. E como vocês sabem, eu defendo que saúde não é apenas física, mas também emocional, mental e espiritual. E hoje eu trouxe aqui 2 convidados de alto gabarito para falar de um tema que eu amo, mas que eu não sou expert como eles. Ele, para vocês terem noção do currículo dessas pessoas, ele é médico, formado pela Escola Paulista de Medicina, que é a atual Unifesp, é gastrocirurgião, analista em psicossomática, psicoterapeuta corporal neo-haitiano, eu acho que eu falei certo dessa vez, constelador sistêmico, familiar e organizacional, criador da abordagem da consciência sistêmica, presidente do IBRACS, que é o Instituto Brasileiro da Consciência Sistêmica, IASC, International Academy of Systemic Consciousness. E ela, esposa dele, médica, ginecologista e sexóloga, terapeuta sistêmica e escritora. Eu tenho uma honra de apresentar o Fernando Freitas e a Carla Queiroz. Muito obrigado. Gente, muito obrigada por terem aceito o meu convite. É, de fato, uma honra ter vocês aqui. Eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês, porque eu também sou apaixonada e digo que fui salva pela terapia sistêmica. Uhum. Se hoje eu existo, é porque entrou na minha vida um terapeuta sistêmico que quem entrou, por acaso, foi uma aluna sua. Não é? Então, que bom. Muito obrigada pelo convite e obrigada por existirem e fazer esse trabalho lindo. Eu que agradeço também até o seu convite de estar aqui também com o seu público e levar esse conteúdo que tanto eu como a Carla, nós somos apaixonados por isso. E como é gostoso saber que aquilo que a gente faz leva a mudanças importantes, de uma forma direta com as pessoas que nós trabalhamos e de uma forma indireta com aqueles profissionais que nós preparamos e que levam essa abordagem, esse conhecimento para frente. Então, foi um prazer muito bom, muito grande para nós saber que você também foi afetada por esse conhecimento e também mudou. Então, isso dá mais motivação para a gente continuar. Que lindo, obrigada. É isso, Raquel, obrigada pelo convite, é um prazer mesmo para a gente estar aqui. Nós estamos em Portugal há 1 ano e meio, então, pouco tempo, estamos começando ainda a conhecer as pessoas e trazer o trabalho do Fernando para cá, né? E é um trabalho fantástico, é um trabalho que realmente lapidou a minha vida. Eu conheci o Fernando numa situação bem complicada e ele veio colocando ordem em toda a minha família. E chegou uma hora que ele falou para mim, eu preciso de você comigo no instituto. Eu falei, imagina, eu sou ginecologista, não sei o quê, eu tenho minha profissão de médica. E ele falou, olha, eu acho que você precisa ouvir o que o teu corpo está te falando. E ali começou a tal da psicossomática, porque eu estava desenvolvendo uma síndrome do túnel do carpo, e ele falou, tá vendo, a mão já está parando de trabalhar, está na hora de você vir trabalhar comigo. Pois aconteceu que eu fiz uma cirurgia do túnel do carpo, fiz uma neuropraxia do braço esquerdo e fiquei 6 meses paralisada. Deixei a ginecologia e entendi o que a doença queria me dizer. E hoje eu amo a sistêmica, amo ser terapeuta sistêmica e percebi o mais importante de tudo, que o que eu trabalhava com os casais na área da sexualidade, sem aprofundar para a raiz do problema, não trazia o resultado que eu esperava. E quando eu comecei a trabalhar na raiz do problema dessas pessoas, desses casais que também desenvolviam problemas na sexualidade, as coisas começaram a dar certo. E aí eu me encantei pelo homem Fernando Freitas, pelo professor Fernando Freitas e por esse... Ele é um cara que cria as coisas, por esse realmente sábio que trouxe para a gente essa abordagem. Gente, você foi falando, eu fui ficando arrepiada, porque é exatamente isso que eu amo, que eu defendo, que eu falo para as minhas pacientes. A gente vai falar aqui de sexualidade. Eu trabalho muito com pessoas que sofrem de doenças crônicas e eu tento passar essa mensagem para ela, que não vai adiantar só o meu trabalho enquanto médica que faz abordagem integrativa na nutrologia. Muitas vezes eu tenho que usar mão de fármacos, mas a minha ideia quando eu lanço mão de fármacos com o meu paciente é assim, programar um desmame, mas para isso você tem que estar com as suas emoções em ordem, você tem que entender quais são seus papéis dentro do seu sistema familiar, no teu casamento e tudo mais. E aí eu sempre falo, vai para terapia, eu sempre encorajo meu paciente, porque eu sei que a minha ideia é, eu quero dar alta para essas pessoas um dia, mas
sozinha não vou conseguir. Então, hoje vamos falar sobre psicossomática, né? Se o Fernando quiser começar contando, já que você foi pioneiro, começou nessa jornada antes da Carla, como é que foi para um cirurgião? Geralmente, os cirurgiões são as pessoas assim mais incrédulas, né? Nesse sentido de falar de emoção. Como é que foi essa tua transição, Fernando? Ixi, é uma história muito longa. Eu vou dar uma resumida Temos tempo. aqui. Não tem. Porque foi interessante que, para mim, a minha história começa desde meu lado criança, da minha família, porque a minha família é cheia de doenças, cheia. Então, assim, morte de câncer, problemas de tudo quanto é ordem. Eu mesmo, na minha infância, eu tive muitas doenças. Então, tive febre reumática, glomerulonefrite, fui atropelado, quase morri afogado, fui do outro lado e voltei, estava lá no túnel e voltei. Olha, eu passei por tantas experiências. Uau. E aí eu ficava sempre com algo na minha cabeça que é assim, o que é essa tal de doença? Por que eu estou aqui na mesma casa, o meu pai desenvolve uma doença, eu não desenvolvo. A minha mãe desenvolve outra, mas eu não. Um pensamento crítico. A minha irmã fala, mas o que acontece? Estamos todos no mesmo lugar, comemos a mesma coisa, temos a mesma vida, entre aspas, e aquilo ficava, eu não entendo, que a doença Fantástico. É um negócio que vai cair do céu, vai cair na nossa cabeça, vem por acaso, como é que fica doente, como é que sara, quantas doenças crônicas tinham lá, quantas doenças que apareciam, daqui a pouco sumia, daqui a pouco voltava. Então, a minha família é um festival, né? E eu também estava no meio dessa história. Aí fui para medicina, né? Para entender tudo isso. Aprendi na medicina a identificar e combater a doença. E lá fui eu fazer tudo isso. Mas mesmo na faculdade já me chamava a atenção, porque eu começava a olhar que tinha um ser humano do outro lado. Atrás da doença tinha um doente. Exato. Aí eu fui fazer gastrocirurgia, porque na minha cabeça era assim, eu queria conhecer o ser humano por dentro. Eu comecei pelo corpo, né? Depois eu fui para outro caminho. Mas queria conhecer por dentro para ver e saber que eu podia agir lá dentro e mudar, fazer mudanças importantes. Cortar a raiz lá dentro do corpo. Porque às não vezes era lá que às vezes o doente não toma o remédio direito, mas eu vou lá, vou mexer e vou resolver. Então, aquelas coisas onipotentes, né, que todo médico tem, cirurgião, então é uma Eu ia beleza. fazer essa piada, mas já que você mesmo fez. Claro, então, aí eu fui para a gastrocirurgia. E na gastrocirurgia, bom, tudo quanto é IT nervosa tem lá dentro do aparelho digestivo. Exatamente. E era interessantíssimo, né? Porque cada cliente tinha um perfil, uma forma de funcionar. E lá eu comecei a ver, né, como que o estado emocional mudava demais, mas demais a evolução da doença. Então eu vi desde pessoas morrendo por problemas tão simples que falam, não é possível, aquilo de repente vai para a cirurgia, aquilo infecciona, aquilo começa a virar uma septicemia. Fala, mas não é possível, não é uma coisa tão simples. Evoluir como é tão que mal. Vira algo desse tipo? E você faz de tudo e parece que não consegue bloquear. Mas eu também vi, entre aspas, várias curas milagrosas. Você fala, não, esse cliente aqui já era, né? Não tem mais condição, porque é um câncer cheio de metástases, isso aqui já não tem mais condições. Tem um exemplo na sua frente. E eu acompanhei, olha, era algo assim, falando, mas o que é que acontece aqui? E eu desenvolvi uma técnica estranha, mas era mais intuitiva. Hoje eu não é tão intuitiva assim, mas fazia sentido. Na residência médica, né? Então, nós tínhamos lá 3 residentes, a gastrocirurgia, e todo dia entrava clientes, internavam, e aí ficava uma disputa para ver quais clientes a gente ia selecionar. Os meus colegas iam no prontuário e ver, esse aqui vai dar uma cirurgia de vesícula, isso aqui é um câncer de colo, isso aqui é interessante. Para operar e ir ganhando mão. Na residência tem isso, entre cirurgiões. E eu comecei a fazer algo diferente. Eu chegava lá, via a lista de quem internava nos quartos, sabia nem o que era. Passava rapidamente e olhava. Esse quarto naquele leito. Não. Esse sim, esse não. O que era? Eu olhava e via
a característica da pessoa. E me chamava a atenção. Quando eu vi alguém muito para baixo, falando, esse vai complicar. Aí eu olhava outro, esse vai sair bem. Ali ele já começou a escolher pelo cliente, não pela doença. Olhar, e aí, sabe o que aconteceu? Fantástico. A sua taxa de sucesso era muito maior. Exato. Sempre. Sabe o que aconteceu? Foi o seguinte, eles escolhiam pela doença, eu escolhia pelo doente. No final, sensacional. Ao fazer o levantamento de cirurgias, tudo, então era assim, no fundo eu acabei operando mais, meus clientes tinham alta mais rápido. Que rodavam mais. Ganhei uma fama que meus pacientes não complicavam. Não, o que acontece? Os clientes do Fernando não complicam. Eles seguem. Sim, aí o que aconteceu é que isso me chamou demais a atenção. Que lindo. Nessa época eu comecei a ver, a gente trabalhava muito com placebo. Foi assim, pós-cirúrgico, então ficar dando muito remédio pesado para dor. Aí eu conversava com a pessoa, aí do jeito que eu conversava, tocava, falava, tocava no corpo, tocava na alma e entrava lá e falava, olha, eu sei que você está sofrendo muito. E a pessoa sentia a vista, né? Aí nessa conexão, aí passava um placebo, verde, amarelo, azul, tinha várias cores, né? Tinham vários. E de repente ele não precisava mais daqueles remédios pesados. Com o placebo eu resolvia muitas coisas. E o Fernando não gosta de falar, mas ele não escolhia só olhando pela porta. Ele ia, como ele acabou de falar, conversar com o cliente, ele tocava o cliente. E ele não gosta que fale isso, mas ele fala para mim que ele sentia se a pessoa estava com uma energia de vida ou de morte, no tocar. Aí quando eu li um livro que chama O Físico, não sei se você já leu, ele não li, mas sei qual é o livro. Esse livro é lindo porque o cara tem esse poder, esse dom, que é tocar na pessoa e saber se ela ia para a vida ou se ela ia para a morte. Gente, é tão real essa questão energética, Exato. né? Eu também, a gente na faculdade de medicina, nós três passamos por faculdade de medicina, a gente aprende a olhar o físico, né? Artigo científico está publicado, ignorar o restante todo. Só que valorizar a Exatamente. E é uma prepotência, porque assim, a medicina é importantíssima, os estudos científicos são importantíssimos, mas é uma bolha de um todo muito maior e mais complexo. Porque se ela fosse uma ciência exata de fato, todas as pessoas que têm dor de cabeça e tomam um paracetamol iriam ter a cura da dor de cabeça. E mesmo o paracetamol não vai curar todas as dores de cabeça. Então, é uma profundidade, né, que a gente tem que afundar. E eu acho que cada vez mais a gente está passando por uma certa revolução na medicina. As pessoas, não só os médicos, mas as pessoas no geral que nos procuram, têm tido esse nível de consciência. Elas querem ser olhadas como seres humanos para além da doença. A faculdade de medicina, infelizmente, não ensina isso para a gente. Né? Sabe que isso aí você falou... Eu também comecei a pesquisar muitas coisas. Porque quando eu desenvolvi isso, eu desenvolvi eu mesmo, né? Vendo. Claro. O importante é olhar para o doente. Sensacional essa história. Sinceramente, eu achava que eu tinha desenvolvido algo mágico, né? Aí eu vou estudar. Aí eu comecei a entrar na psicossomática. Dentro da psicossomática, eu segui o caminho de Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, e ele seguia a linha hipocrática. Aí fui estudar Hipócrates. Aí eu vejo lá Hipócrates, 300 a.C., num aforismo fala assim, não devemos olhar para a doença, e sim para o doente. Eu falei, não. Ele já eu achei que eu tinha descoberto isso. Bom, e sabe o que é mais absurdo? Desculpa interromper, Fernanda, acabei interrompendo. É o considerado o pai da medicina, não é? O Hipócrates, o mesmo que disse isso. Eu acho que ele se revira no túmulo hoje. O juramento de Hipócrates, o juramento de leis fizemos, não tem nada a ver com a medicina. Não tem nada a ver. É isso que eu falo. A gente, para se formar médico, faz o juramento do Hipócrates, o pai da medicina. Ele disse isso. Mas exerce a medicina de Galeno, que era uma medicina onde o poder está em cima do médico. Então, eu comecei a estudar até filosofia médica para entender, mas o que é isso? Porque dependendo da forma, da linha da medicina, tem um jeito de você ver a doença, tem uma forma de você compreender o papel do profissional, do doente, o que é a doença, o que causa, como trata. Então, quando eu comecei a estudar Hipócrates, eu falei, mas não é possível, não tem nada a ver com o que eu estudei. Aliás, o juramento não tem mesmo, né? Não. E o que acontece? Hipócrates chega e ele tem vários conceitos interessantes. Então, ele fala assim, ele criou a figura do médico. Ele tira a medicina dos templos e cria, né, a medicina. E aí ele fala assim, o papel do médico é ajudar o doente a se curar, porque o poder de cura está dentro de cada indivíduo.
No que você faz principalmente, né? Porque você pode ensinar como se alimentar corretamente, mas se a pessoa não se alimentar, não adianta. Exatamente. E aí fala assim, mas o poder de cura não é o médico? Não. O poder de cura está dentro do doente. E ele falava outra coisa, tinha um princípio da alternância somática dele também, que ele fala assim, se o médico tirar uma doença, mas o doente precisa dela, ele volta com a doença ou busca outra. E quantas pessoas precisam da doença? A doença tem uma função ali. Tem gente que só vai se sentir olhada se tiver doente. Exato. Tem gente tão doente nas emoções, né, na alma, que ela só tem a atenção do marido, né, do cônjuge ou de quem... Se ela estiver doente, então ela fica de doença em doença. Olha, teve uma paciente que uma vez veio para mim, e eu já falei isso até num outro podcast, e ela fazia de tudo para emagrecer e não emagrecia. Não emagrecia, e ela já era minha paciente há algum tempo, desde a época que eu ainda morava no Rio de Janeiro. E estava já fazendo acompanhamento psicológico e tudo mais. Num belo dia, eu tive um estalo no meio de uma consulta. Eu falei assim, o que você perde quando você ficar magra? Aí ela, perco nada. Não perco nada. Eu falei, então vou mudar a pergunta. O que você ganha estando obesa? Não ganho nada, nada. E é rebelde, assim. Eu falei, alguma coisa você ganha. Porque a obesidade está te dando algum benefício aí. E aí, ela depois refletiu e veio falar comigo que ela tinha sido abusada sexualmente na infância. E até então ela era magra, até mais ou menos uns 13, 14 anos. Quando ela começou a ganhar peso, os homens pararam de olhar para ela. Ela, no inconsciente dela, ela deixou de ser desejada, deixou de ser vista, e aquela capa de gordura protegia. Né? Isso é muito comum. É muito comum. Raquel, é muito comum. É. E aí, eu até me arrepio de novo, porque eu fico pensando assim, meu Deus, a cada paciente obeso que eu atendo, eu fico com esse olhar de querer entrar na alma dela e falar, meu Deus, eu quero... O que será que levou essa pessoa a chegar nesse estado? E aí é psicossomática, né, que vocês podem falar muito melhor do que eu. Vocês são mestres nisso. Explica para quem está vendo a gente o que seria, então, psicossomática. Como é que é isso da doença ter um papel? Uma função. Uma função. É interessante que essa compreensão da doença, que assim, antes a gente olhava para a doença, né, como todos nós aprendemos na faculdade, né, olhar que a doença é o problema e você precisa eliminar a doença. Ou seja, você dá um anti alguma coisa, né? É antibiótico, anti-inflamatório, antitérmico, antifúngico. Anti qualquer coisa. Que, aliás, isso é a filosofia galênica, né? Porque olha como muda a filosofia, né? Então, assim, a visão da doença e do médico, do doente. Então, para Hipócrates, o importante era olhar o doente. A doença era uma comunicação e você precisava entender que comunicado era esse, entender as necessidades, os problemas que geravam a doença. Por isso você tem que olhar para o doente. E ele via um todo, ele via o indivíduo, a relação dele com o mundo. Tanto é que um dos princípios que ele falava de cura, tinham 3 princípios. Um deles era o vis medicatrix naturae, que é a via do tratamento é a natureza. Então, quanto mais em contato com a natureza você tiver, melhor. Isso é um caminho. Depois ele falava do semelhante e do contrário, que é similia similibus curantur e contraria contrariis curantur. Então, você pode fazer a cura tanto pelo contrário como pelo semelhante. Depende do cliente. E o cliente é único. Quando ele está na sua frente, ele é único. E a gente tem a mania de pôr o cliente como se tudo fosse uma coisa só, né? É uma matemática, né? 1 menos 2 igual a menos 1, que mais 3. Gente, você faz uma coisa com um cliente, dá um resultado completamente diferente. Por quê? Porque aquilo não é matemática. Mas, voltando lá. Vou fazer um parênteses. O teu trabalho, que é a alimentação, é uma prova dessa premissa. Totalmente. Porque que é a cura está na natureza? É você se alimentar e buscar as substâncias que estão faltando no teu corpo dentro da sua alimentação. E hoje o que a gente faz? A indústria farmacêutica faz a gente entregar vitaminas de A a Z para a pessoa tomar via oral, o que está na natureza, que já na alimentação. Exatamente. Né? E tem outra, dentro da alimentação, pegando esse gancho aí, que tem a Luísa. A Luísa fez uns trabalhos interessantíssimos com a Carla, em relação até de sexualidade, como também de alimentação. Isso você falou da parte de abuso sexual. Você vai ver isso, assim, uma quantidade absurda dentro
dos distúrbios alimentares de várias ordens. Então, é interessante. Não só a obesidade. Não só Sim, obesidade. anorexia, E tem bulimia, vários outros tudo. fatores. Senão a gente vai falar assim, então já sei tudo que Claro que não, pois é. Todo obeso não foi abusado, claro que não. Não é isso, mas você vai ver vários fatores. Então, assim, para que serve a doença? Para que serve a doença? Então, quando o Galeno chega na fase... Galeno é 200 depois de Cristo. Galeno tem uma filosofia que é assim, tem a doença aqui, então tem um órgão doente. O resto está saudável. Então, é só tirar a doença daqui, como o resto está saudável, é como se aquilo fosse algo isolado. Isolado. Né? Hipócrates é um todo, é uma visão sistêmica. Galeno é focado. Não, a doença está no dedo, então o problema é só o dedo, não tem nada a ver com o resto. Então, tira desde que você retire a doença aqui, então, e aí o tratamento dele ficou praticamente, a doença está aqui, tem que combater a doença. É a nossa filosofia até hoje, na Sim, parte até da medicina. hoje, é. Por isso que é esquisito o juramento e a psicossomática não funcionam desse jeito. Qual é a importância da doença? A doença, ela tem uma função importantíssima, que é proteger o indivíduo e cuidar dele. Ela fala, não é possível. Sim. Repete, Fernando. A função da Gente, doença. preste atenção. Qual é a função da doença? Você que tem uma doença, crônica principalmente, Vixe, ouve. É proteger o indivíduo, é cuidar dele, para que a vida doentia dele não piore, porque a questão não é a doença, é a vida doentia que essa pessoa tem. E isso é perigoso. A doença é como se fosse o painel do carro. Acende uma luzinha lá no painel. Aí você fala, o problema é a luzinha? Não. Fantástica essa metáfora. A luzinha metáfora. diz que tem algum problema lá dentro. Fantástica. Se você souber identificar, porque tem uns símbolos, né? E doença simbólica, muito interessante, né? Se você olhar aquele símbolo, a luzinha amarela, tem um desenho aqui de bateria, tal, não sei o quê, isso tem a ver com a parte elétrica. Exato. Então, você já tem uma noção do que precisa Ô, Amanda, mexer. avisa seu marido que hoje você vai para casa muito tarde, que a gente vai ficar horas aqui. Gente, eu amo falar disso. A doença é um alerta para você tomar consciência que tem algo errado com você. Ou seja, na analogia do carro, né, tantas medicações que a gente dá para os pacientes, é você destarrachar a luzinha, apagar porque a luzinha. aí ela que não resolveu. vai... Apagou a luzinha, não tem mais. Apagou. E o problema Não está temos lá, ele mais vai problema. piorar. Gente, se você tirar a doença é um alerta. A doença ela vem para nos curar, para nos curar de nós mesmos, porque nós somos os adoecidos. Vou dar um exemplo meu, né? Porque é de mim, então eu posso falar. Eu, por exemplo, fiquei diabética tipo 1 aos 14 anos, que é uma doença autoimune. A doença autoimune hoje estão cada vez mais explodindo. Explodindo a prevalência de doença autoimune é surreal. Então, você pegando isso que você falou, que a doença vem para me salvar, eu vivia mesmo uma história de abuso emocional, não sexual, não físico, mas abusos emocionais muito grandes na minha infância. E quando eu fiquei diabética, hoje eu olho para isso e eu entendo, foi o seguinte, do tipo, o que é a doença autoimune? O meu sistema imunológico, que foi feito para me proteger, passa a me agredir. Ou seja, a doença autoimune tinha muito a ver com essa questão de limite. Eu não colocava limite, né? Do self e do não self. Então, eu comprava briga de que não era minha. Na verdade, eu inicialmente fui treinada para isso, para entrar em brigas alheias às quais eu não pertencia. E comprava e trazia aquele problema para mim. Então, muitas pessoas que têm doença autoimune, principalmente, têm esse perfil de serem salvadoras. Exato, não é? Eu ia falar isso. Ao salvar o mundo, você se destrói. Exato. E a Carla gosta de uma pergunta que é assim, quem é a pessoa mais importante para você? Quando você pegar uma pessoa que tem esse perfil, a pessoa mais importante é a outra. Nunca é você. São meus filhos. A minha mãe, meu pai, meu marido. Meu pai. Eu quero estar tudo bem aqui. Eu vou... Ela não olha para ela mesma. Aí a doença vem e faz você olhar para as suas dores, para as suas limitações, prestar atenção para as suas necessidades. Para tudo. Então, a doença ela dá um jeito de você olhar para si mesmo e entrar em contato com as dores que você não quer ver. As dores que você não quer ver. E ela vai te mostrar, querendo ou não. E aí você vai ter que entrar em contato e ver o que eu estou fazendo com a minha vida. E eu digo também que a doença ela nos protege de duas dinâmicas importantes: a loucura e a morte. Porque é uma forma de você desconectar do presente.
Então, da vida que você está. Se essa vida está horrível, de repente tem duas saídas. Ou eu enlouqueço, que aí eu não fico em contato com ela, uma desconexão geral da cabeça, ou então desconecto do meu corpo, morro. E quando a doença vem, é para nos proteger. Porque se ela não aparecer ali, se você continuar nessa jornada doentia, o destino tem esse lugar, ou a morte ou a loucura. E aí então, outro jeito de aparecer o que o Fernando falou da analogia do carro, né? Antigamente ele fazia outra analogia, não a do carro. Então ele punha uma pessoa indo para um caminho perigoso, que de um lado era a morte, do outro lado era a loucura, e aí a doença vem e bate a mão no teu peito e fala, para, olha o que está acontecendo com você. Então isso era muito forte. Dinâmicas. E a doença vem para te segurar, se precisar. Ela quebra suas pernas, te joga na cama, ela faz de tudo. Para te parar. Mas ela não está te machucando, é você que está indo por um caminho caótico e você não tem consciência. Exato. Não tem consciência. A falta de consciência. Disso. E aí a pessoa fica com raiva da doença, não é? E começa a lutar contra a doença. E é estimulada pelo médico estimulada também. Pelo médico, acabar Olha, com você está obeso, ou você está hipertenso, ou você está, não sei, qualquer doença que seja. É avassalador, né? Eu acho que assim, é tirar as vendas dos olhos de verdade para cair numa realidade. E aí, quando a pessoa entende isso, vamos lá, a pessoa tomou esse nível de consciência, estou doente por conta da vida que eu estou levando e tudo mais. Qual seria o próximo passo? O que ela precisa fazer, então, para quebrar esse padrão? Pode, claro. Olha, eu falo muito isso. A gente trabalha com uma criança interior, né, que foi traumatizada, que foi abusada, que foi N situações, né? Essa criança interior, ela existe dentro da gente o tempo todo e ela se manifesta. Como essa criança se manifesta para o nosso lado adulto? Através de 4 formas. A primeira é um pequeno desconforto. Quando você acorda chateado, não estou bem hoje, puxa, ninguém lembrou do meu aniversário, né? Arruma algum motivo para ficar chateada. É a criança dizendo, eu não estou bem. Se você acolhe a tua criança, a coisa para ali. Se você não acolhe, ela vem para a segunda forma de se manifestar. Ela te manda um sintoma sem você estar doente, que a gente chama da fase energética, né, da doença. Ainda não alterou a função, mas a energia já está te dando uma dorzinha de cabeça, uma dor na ATM, uma dor na cervical. É a tua criança dizendo, hello, eu não estou bem. E se você não acolhe, ela vem para a terceira forma de se manifestar. O que uma criança faz quando ela está mal, não está sendo vista nas suas necessidades básicas? Grita. Birra. Ou ela chora, no caso do adulto, deprime, né? Ou ela fica com raiva, sai batendo porta, cantando pneu do carro. Então, é a criança dizendo, eu estou pedindo socorro pela terceira vez. E a quarta forma da criança dizer para a gente, me ajuda, para, olha para mim, é a doença. Então, a doença é uma forma da criança dizer, olha para mim, eu não estou bem. Entendeu? Sensacional. Então, quando a gente tudo trabalha, faz sentido. Quando a gente trabalha esse lado infantil, esse lado, a nossa criança interior, e começa a acolhê-la, né, fazer o caminho de volta da doença, da tristeza ou da raiva, depois das dores, né, sintomáticas apenas, né, e depois daquela coisa de estar chateada, você consegue dizer para a doença, muito obrigada. Eu passei essas fases todas, eu me lembro, socava volante. Olha, quero aproveitar. Eu não tenho vergonha de falar, não. Mas nem é para ter, porque todo mundo, se você olhar e tiver consciência, você vai ver que você faz esse trajeto. Gente, uma vez, assim que eu comecei a terapia com a minha psicóloga, Cláudia Sena, um beijo para você, que você salvou minha vida, foi aluna do Fernando. Logo nas primeiras sessões, ela me mandou comprar uma boneca para andar comigo, que essa é a minha criança interior. Eu falei, gente, como é que eu vou andar com uma boneca? E eu tinha que falar com a boneca. Ela me deu tarefas, né? Então, sabe por que eu gosta digo... de fazer muito isso, a Carla? É simbólico. É simbólico, mas tem um poder. Gente, no início eu fazia meio descrente. Mas assim, o que aconteceu? Eu quando fiz 14 anos, fiquei diabética. Aí o endócrino, que começou a me tratar, falou para minha mãe, olha, essa menina precisa de acompanhamento psicológico, porque ela vai ter que lidar com essa doença o resto da vida. Aplicar insulina, furar o dedo e tudo mais. Só que logo de cara, ele indicou TCC. E eu fui para psicólogos Aí rodei em tudo quanto é tipo de psicólogo. Terapia cognitivo-comportamental,
Análise que... Eu nem sei todos os nomes, para ser honesta, mas em que eu só falava, a pessoa só ficava me olhando. E eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui, gente? Vou embora. O cara está só me olhando. Eu descobri a sistêmica já muitos anos depois. E foi a única que, de fato, mudou o meu caminhar de morte ou de loucura. E é sensacional. E tinha essas tarefas. Eu tinha que falar com a criança, com a bonequinha e tudo mais. Exato, porque é uma terapia intervencionista. Ela é ativa. E isso faz muita... Agora, uma dica para você, não precisa andar necessariamente com a boneca. Eu falo para... Tem casos que eu faço usar a boneca mesmo, porque não consegue de outro jeito. Mas uma forma fácil para quem está nos ouvindo é colocar a sua foto com 5 aninhos de idade no seu celular. De manhã você não pega o celular para ver que horas são? Aí você já começa, bom dia! Você já está vendo a tua criança. Da sua criança. Exatamente. Para não esquecer que ela está conversando com você. Uma vez ela também me deu uma tarefa que até então era impossível para mim, de ir ao cinema sozinha. Eu não curtia a minha própria companhia. E aí eu falei, mas como é que eu vou ao cinema sozinha? Porque quando eu estou no cinema, eu gosto de comentar uma cena ou outra com alguém que está do meu lado. Fosse uma amiga, quem fosse. Você vai sozinho ao cinema. E você, nesse dia, ainda vai aproveitar mais. Você vai sair, você vai fazer uma refeição, você vai almoçar ou vai jantar. E foi tão transformador aquilo para mim, uma coisa relativamente simples, mas que para mim não era. É simples, né? Mas que faz um poder. É essencial. Ai de você se não souber fazer isso. Fernando, hoje em dia eu amo a minha companhia, mas a um ponto que assim, eu não sinto solidão. Mesmo que eu esteja sozinha, eu amo ficar sozinha. Em alguns momentos eu preciso estar comigo, sentar num café, eu e Deus e eu mesma. E tomar meu café. Então, eu sempre falo isso para as pessoas. A gente não pode subestimar o poder da simplicidade. Que muitas coisas são simples, mas são muito poderosas. Com certeza. Essa história de conversar com a criança é fantástico. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova. Vou dar um exemplo para quem é estudante, está prestando um concurso público. Quando eu chego na hora da prova, me dá um branco. Quem está sentado para fazer a prova? É a criança dele, porque ele estudou, o adulto dele estudou. Mas quando a criança está no comando, ela não sabe o que fazer e tem o branco. Então, eu falo assim... Lá, né, fica assim... Será que vai dar certo? E se eu não passar? Será que o pessoal vai gostar de mim? Não vai gostar? Vão me criticar? A culpa é minha, a culpa é do outro. Volta para o trauma infantil. Ao invés de usar a energia para fazer a prova, entra naquelas dinâmicas emocionais, nos estresse, nos medos. Então, para concluir, o que eu falo é... Antes de fazer a prova, conversa com a tua criança. Falou, agora não é hora de brincar. Agora você vai ficar quietinha, que eu, adulta, vou fazer a prova, porque eu, adulta, estudei, eu, adulta, sei responder. E quando terminar, eu te levo para tomar um sorvete, a gente vai no cinema. Então, esse ir no cinema sozinha, sair para comer, é você levar a tua criança para passear. Porque assim ela colabora com você na hora, ela deixa você dirigir sossegada a vida, né? Exato, é muito lindo isso. Vocês têm algum caso assim que já deve ter números, né? Mas assim, algum que você poderia trazer agora aqui para enumerar que foi uma transformação muito poderosa, muito grande. A Luísa. A própria Luísa. A Luísa, filha do Fernando, durante a faculdade de educação física, ela começou a engordar, muito. Chegou em 100 quilos. Mas se você vê a foto, você fala, não é a Luísa. Depois, ela passou pelo consciência sistêmica, entrou em contato com várias dores, conseguiu entender um monte de coisa que tinha a ver também com abusos, etc. E ela conseguiu emagrecer. Hoje, ela é a coisa mais linda do mundo. É uma das professoras. Fitness, corpo perfeito. Você fala, não é possível que a pessoa conseguiu emagrecer e nem ficou flácida, nada, entendeu? Lógico que não foi só a estética. Isso mudou a vida dela. Totalmente. Transformou ela numa mulher segura, potente. Autoconfiante. Sabendo lidar com a parte financeira, que também tem a ver com sexualidade. É uma coisa estranha. Fala um pouquinho sobre isso. O que a parte financeira tem a ver com sexualidade, por exemplo? Tudo, porque assim, nós estamos falando do mundo adulto e do mundo criança. Quem desenvolveu muito isso foi o Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna. Ele seguindo o caminho de Hipócrates, uma coisa que ele observou foram essas duas dimensões que existem dentro do ser humano. A dimensão adulta e a dimensão criança. E o adulto precisa cuidar da criança. E o que é o adulto? Eu me tornar pai e mãe da minha criança. Então, eu sou responsável por ela. Não tem mais, meu pai fez isso, a minha mãe não fez aquilo, porque eles me devem, porque eles precisam, porque... Sabe, isso é coisa infantil, tipo assim, é lá fora. Então, por exemplo, eu vou casar para que a outra pessoa me faça feliz. Gente, isso é mundo adulto ou criança? Então, dentro
pegando esse conceito, ele começou a ver essas duas dimensões e ver que quando o adulto olha para a criança, sente a criança, percebe as necessidades, sabe cuidar dela com amor e levá-la para a vida, ele consegue ajudar esse indivíduo a ficar mais saudável. Então, eu comigo mesmo. Agora, se eu tenho uma dicotomia, eu começo a ficar desconectado da minha criança. Então, eu começo a falar que a culpa é sempre dos outros, sabe? Eu estou mal porque o outro que fez isso, ou então assim, não, eu que sou o culpado de tudo que aconteceu na minha família, minha mãe sofre por minha causa, sabe? Ou eu não tenho culpa de nada, ou eu sou culpado de tudo, sabe? Isso é típico de uma dinâmica de criança. Total. Então, quando tem essa dicotomia, por exemplo, quando você fala assim, eu vivia para cuidar do outro. Sim, você era o lado adulto, mãe, e você cuidava dos outros que faziam papel de criança. Então, você era mãe e criança. Não era uma relação adulto com adulto. Se eu sou adulto, eu cuido da minha vida. Eu sou responsável pela minha felicidade, pelo meu bem-estar. Se não for, é porque a Carla não faz as coisas, ela não olha o que eu preciso, porque, olha só, ela só fica reclamando. Isso é injusto. Eu estou fazendo uma demonstração. Por quê? Porque essa dinâmica fica sempre o quê? Não parece uma dinâmica de criança? A culpa é da minha mãe, porque minha mãe não viu, porque o outro não fez, porque você não valoriza, porque você... Aquele monte de coisa. Se você prestar atenção, você vai ver essa história. Então, quando o Grodeck ele começou a ver essas duas dinâmicas como base das doenças, então ele trouxe até uma frase que tem a ver com a pergunta que você fez antes. Ele fala assim, que a doença é um mal menor, ele diz que não é a doença, é a somatização, né? Na palavra dele, não é assim, a doença física. A doença física é um mal menor para proteger do mal maior. E qual é o mal maior? Os conflitos infantis não resolvidos. São seus traumas infantis que estão por trás de tudo isso. E se você não souber olhar para a criança, identificar onde está essa dor e você aprender a cuidar dessa criança, tirar a criança desse lugar dolorido, assumir a responsabilidade, você não consegue fazer o indivíduo melhorar da doença. E complementando isso, né? Quando a gente define que a pessoa é adulta, o que me mostra que ela é adulta? Quando ela tem sexualidade e autonomia financeira. Exato. Sexualidade, exatamente. A função da sexualidade, seccionar da família de origem. Então, eu saio do papel infantil, dependente, etc., e vou para o mundo adulto. Então, a sexualidade faz esse corte. E caminhar para a vida com autonomia financeira. Tem que ter dinheiro. Você se conecta com a vida. Né? Porque dinheiro é uma energia de vida. Então, como você se conecta com a vida e se relaciona com ela? Por isso que sexualidade e dinheiro andam de mãos dadas. Tanto é que fica assim... isso é feio, isso é sujo, isso é pecado, tudo assim. Tudo. Você vai ver que dinheiro e sexualidade, são duas frequentemente, são dois problemas sérios. Exato. Quando você pegar o indivíduo doente, você vai ver como isso aqui está enroscado. Tem uma série, Breaking Bad, não sei se vocês viram. Já. Uma cena que me marcou nessa série, ele era um professor frustradíssimo, de química, frustrado, quebrado financeiramente. O cara estava todo para baixo. Aí, quando ele começa a ter um diagnóstico de câncer, e aí ele está preocupado, o que ele vai deixar para a família, que ele estava condenado à morte, resolve produzir droga. Para quem não viu, estou fazendo uma pequena resumo da série, da história. E aí ele começa a produzir, acho que era metanfetamina, num laboratório, né? Porque ele tinha... E arrumou a parceria lá com o traficante. Enfim, a parte que me chamou a atenção foi... Teve um dia que ele se transformou, porque ele conseguiu lá vender uma quantidade absurda, ele fez um dinheiro que ele nunca tinha feito. Naquele dia ele chegou em casa, pegou a mulher, fez um sexo selvagem com ela. Assim, até a mulher ficou assim, o que está acontecendo? Potente, né? Porque ele era um banana, e um belo dia ele chega lá e fica com uma libido do caraças. Porque ele estava poderoso, né? Porque ele tinha feito uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele estava ali experimentando essa energia do fazer, do conquistar, do fazer aquele dinheiro todo. Da potência. Olha, e eu complemento então, hein? Porque essa potência vem também quando você se afasta da família de origem. Quando você deixa pai e mãe para trás, a sexualidade melhora. Mas agora a gente tocou num ponto-chave que a gente precisa falar aqui. E aqui em Portugal é mais ainda.
Aqui é mais ainda. Eu vejo isso. No Brasil também, mas aqui é muito. Quando você fala cortar com a família de origem, o povo já arrepia os cabelos e fala assim: como assim? Que ingratidão! Como é que eu vou abandonar o meu pai e a minha mãe? Não entendem. Só de falar abandonar, já dá para ver um conceito interessante. Veja, eu me sinto superior, meu pai e minha mãe são fraquinhos e crianças, se eu abandonar, eles morrem. Engraçado, essa é a visão. É uma prepotência, não é? E quem é o adulto então, da relação? Aí fica uma relação codependente e dependente. Então, assim, antes. O triângulo patológico. Eu ficava agora, a minha vez. Gente, não são dois adultos que voam. Não, eu tenho que ficar cuidando de quem me cuidou. Bom, isso vai dar um problema, porque fica assim: qual é a prioridade? A prioridade é você olhar para o futuro da família ou para o passado da família? Se o passado da família for prioridade, é onde você vai colocar a sua energia. Então, você vai ter que tirar do futuro e do presente. E aí fica, qual é a família que vai avançar? Não sobra energia nem para construir nada. Eu tenho filhos. Filhos são da vida. Esse é um grande problema. Os filhos são da vida. Eu não dei vida para filho nenhum. A mãe deles não deu vida, coisa alguma. Fica assim, eles me deram a vida. Bom, se eles me deram, tem que devolver, né? A vida só passou pelos pais. A vida passa pelos Fantástico. seres humanos. Passa. Quando eles se amam, aí a vida passa. E aí, gratidão. Os dois se integram. Gratidão, que é outra palavra que você colocou, vem de grátis. Um pai dá para os filhos e a gratidão significa tenho gratidão e não preciso te devolver nada. Como eu vou equilibrar isso que você me deu? Dando para os meus filhos. Para frente. Porque Exato. a vida só vai em direção ao fluir. Para que cada geração seja mais próspera e feliz do que a anterior. O rio não volta. Por amar a família, eu vou passar para a próxima geração algo melhor do que aquilo que eu recebi. E vou passar para a próxima geração algo mais saudável, para que não se repita tantas dores e problemas que tiveram nos meus avós, nos meus pais, em mim, para que eles consigam fazer isso. Então, isso é amor à família, é tornar a família melhor, não é tentar consertar os problemas do passado. Não, mas aí, se eu olho para o meu pai e minha mãe e vejo os dois crianças, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, porque aí fica o adulto e criança. Então, você vai virar mãe e pai, tem alguma coisa errada. Ou seja, na prática, o que todo mundo pergunta é, mas então eu não posso ajudar meus pais? E não posso mandar um dinheiro para comprar o remédio? Não, você tem que olhar para os pais como pais adultos. São adultos olhando para adultos. E ajuda dentro do que é possível, sem comprometer a prioridade que eu vejo. Por exemplo, eu vejo pacientes minhas, conhecidas, que estão abandonando o casamento, cuidando da mãe com Alzheimer. Fecha mas como é que eu vou deixar minha mãe com Alzheimer? Mas o seu marido... E filhos, e os filhos. Aí depois, não que se justifique, traição não justifica, claro que não. Mas depois o marido começa a se sentir abandonado. Esse sim que devia ser a prioridade na vida dela. Tá largado, né? Porque ela tá ali olhando... Ela já traiu o casamento, porque ela agora dá atenção para outra pessoa. Perfeito. E não é mais, o casamento já não tem mais valor. Olha essa visão, gente. Então, isso também, quando você começa a olhar para essas histórias, veja, eu virei, vou colocar no lado feminino, mas serve para o masculino também. De repente eu virei mãe. Agora tudo é ser mãe. Você continua sendo esposa. Aliás, você continua sendo esposa, você continua sendo profissional, filha. Você continua sendo você mesma. São vários papéis. Você tem várias funções. E é interessante, isso é a roda das funções, né? A Carla trabalhava muito lá na sexualidade, no consultório, mas é uma sexualidade médica, falando mais de hormônio, de órgãos, fisiologia, fisiopatologia. Aí, quando eu falei assim, olha, começa a colocar coisa sistêmica, que você vai ver uma coisa interessante. Aí, falei para ela, começa a aplicar a roda das funções. Fala da roda das funções. Não, a roda das funções é fantástico, porque no consultório de ginecologia, o que mais chega, o que é? Falta de libido. Falta de libido. Né? Para mim também chega. Aí, quando você pergunta para a pessoa, quantos % de energia você coloca na sua função filha dos seus pais, esposa do seu marido, mãe dos seus filhos, profissional e você, mulher? Com você mesmo. Aí... Então vai dando as porcentagens. Distribui. Aí a pessoa começa. 100, né? Porque a pessoa começa a pôr aqui, quando chega aqui, já deu 100%. Ou seja, a gente não põe energia na gente mesmo, na mulher, sabe? E aí eu ponho essa analogia da mão, porque esse dedão é o mais importante, ele faz pinça com todos os outros.
Se você perde esses, acabou, você não faz pinça com nenhum. Gente, mas é muito fantástica, porque é verdade. É o que nos diferencia, inclusive, dos primatas. É a oposição do polegar, ou seja... E a mulher é filha dos pais, a mulher é esposa do marido, a mulher é mãe dos filhos e a mulher é uma profissional. E você Só que tem você que saber esquece distribuir isso. tudo isso, porque senão... Imagina, por exemplo, o que vai favorecer ou não a sexualidade. Se ela puser energia na relação com pai e mãe, com a família de origem, com irmãos, tem E sexualidade é muito aqui? comum, põe 20%, 30% na função filha dos pais, aí 5% no marido, 50% nos filhos, o resto põe na profissão, ou seja... Pergunta, cadê a sexualidade? E eu pergunto para elas Não assim... tem. Onde a sexualidade Sim. existe? Em qual dessas funções ou quais funções ela existe? Quando ela está com ela mesma, nem que seja para masturbar, para sentir excitação, tudo, e quando está com o marido. A não ser que seja profissional do sexo também, vai saber, né? Mas mesmo assim... Sim, Aí sim, a pessoa sim. começa a refazer onde essa tá a roda das sexualidade? funções. E a libido melhora. A maior parte das causas de falta de libido não é hormonal, não é fisiopatológica. Não é. É muito... Isso é secundário. É secundário. Mas a maioria é emocional, é sistêmico, tem a ver com isso. A pessoa está presa lá na família de origem, ou está presa, está casada com um trabalho, está casada com outras Às situações. vezes transforma marido ou esposa em filho ou filha. Aí então quero Aí ver. que é Aí eu quero demais. ver. E Sendo muito- quem é que vai ter tesão Ué, em filho, né? Se não você dá. chega cuidando do seu marido, Então, dando esporro no marido o tempo todo. Fulano, você não acha deixa a que toalha vai molhada ter em cima da cama. sexualidade, vai ter uma excitação enorme ali, né? E como ginecologista, as mulheres chegam falando que agora a culpa é da menopausa, né? É Tudo por causa é. dos hormônios. Mas... Aí eu falo assim, então vamos lá. Como que era a tua sexualidade antes de entrar no meu... depois que nasceu meus filhos, realmente ficou uma porcaria. Porque a função mãe se sobrepôs em cima da função esposa. E o que eu né? vejo, que eu aprendi na sistêmica, é... Porque, assim, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer, assim, você e a sua irmã são as pessoas mais importantes da minha vida. Eu cresci ouvindo isso. E ouço muitas mulheres É dizendo... horrível. Você é mãe, Carla. Eu não sou. Então, eu fico meio sem autoridade para falar, porque as pessoas viram para mim e falam assim: você não sabe o que é amor de mãe. Realmente eu não sei. Mas eu aprendi com a sistêmica que, em tese, o correto, isso também é até bíblico, eu sou cristã, então a Bíblia fala: o cônjuge é a pessoa, para quem é casado, é a pessoa mais importante da sua vida. Sim. Depois vem seus filhos. E justamente por fazer essa troca de prioridade, a mulher vive para os filhos. Quando os filhos vão querer viver a vida deles, casar, sair de casa, ficam dois estranhos que sobram dentro de casa, que eles já não se reconhecem mais, né? Cada um foi viver a sua vida partilhando o mesmo teto, mas vivendo vidas paralelas. A mulher muitas vezes tem dificuldade de deixar os filhos irem, principalmente quando é filho homem, né? Do sexo oposto, porque tem essa questão do pai com a filha. Filhinha da mamãe, filhinho da mamãe, Exato, filhinha do papai. Então, acontece muito isso. Eu vejo isso nas pessoas e eu não, como médica apenas, que não sou consteladora, não sou terapeuta sistêmica, tento passar um pouco disso, mas eu falo, vocês têm que procurar um terapeuta sistêmico. Tem que procurar. Senão vai viver refém das minhas receitas de medicação. E eu sei que, assim, muitas vezes, um antidepressivo ajuda, né? Ele faz diferença. Mas não é a solução. Todo mundo, hoje em dia, também quer o simplismo, né, Carla? Quer uma pílula que venha e resolva a sua dor. A palavra é que quando você olha dessa outra forma sistêmica para tudo e entende o que é o saudável, que é diferente do normal, porque normal é aquilo que segue as normas da sua família, e saudável é aquilo que segue as leis da natureza. E quando você consegue ver isso é libertador, porque te tira uma culpa de não estar olhando para papai, para mamãe, para os irmãos, salvando todo mundo. E muita gente, quando começa a ganhar dinheiro, se sente na obrigação de devolver para os irmãos que não ganharam tanto quanto ele, papai e para a mãe. E aí é muito comum você sabotar a tua profissão. Sabotar. Porque se eu não ganhar e se eu estiver devendo, eu não vou precisar dar para o passado. Entendeu? Então, assim, isso acontece tão frequentemente. E volto a falar, gente, é libertador quando você ganha essa consciência, porque você se autoriza a ir para o lado saudável. E dizer para os pais, isso aqui que vocês me deram é bom, esse aqui eu vou levar.
vou passar para meus filhos, vou levar para frente. Agora, isso aqui não é bom. Eu não quero. Isso aqui eu não quero e não é meu. Eu deixo com vocês. Ai, perfeito. Quantas vezes eu falar, escrever carta, que não são cartas que eu entregava para os meus pais, eram cartas para minha emoção. Pra fora. De dizer isso, mãe, obrigada por isso. Para os seus pais internos. Exato. Isso. Exatamente. E escrevi muitas cartas para fazer isso. Mãe, obrigada por isso, mas isso aqui eu não levo para mim. E muitas das coisas ainda, mesmo com o nível de consciência que eu tenho hoje, é como eu aprendi. Às vezes o sistema ainda puxa para esses lugares. Às vezes não, sempre. Sempre. E tem outra. Assim, deixa eu só dar uma... O sistema está lá. O sistema em si, você faz parte desse sistema, você está conectado. Como elemento, você vai ter conexão para sempre com todas as pessoas que tiverem importância na sua vida. E foi o seu modelo. Tudo isso está lá. A questão é como essa dinâmica ou como essa relação ganha mais força ou significado. Então, por exemplo, eu vou olhar para o meu pai e para a minha mãe, olho para eles. Se eu olho como criança, eu vou ter que lidar com uma situação terrível, porque assim, tem coisas que eu amo, meu pai e da minha mãe eu amo, mas tem coisas que eu odeio. Sistema que puxa, né? Estava falando assim, o sistema em si são os elementos e os relacionamentos. E a força que você coloca, o significado de cada relacionamento. Por isso, dentro da sistêmica, nós identificamos esses relacionamentos, vemos o que eles representam, o que eles significam. Então, por exemplo, se você tem uma visão infantil do seu pai e da sua mãe, que é aquilo que eu estava falando, eu não posso sentir amor e ódio por eles. Como é que pode? São sentimentos ambivalentes. A criança não sabe lidar com isso. Na vida, por exemplo, eu também vou ter sentimentos ambivalentes com a pessoa que eu amo, com os meus filhos, com a minha mulher, com, sei lá, o meu chefe, meu trabalho. Nós vivemos nesses sentimentos ambivalentes, isso é natural. Agora, se você tem essa confusão, eu tenho que, isso tem que ser perfeito, isso tem que ser desse jeito, se não for desse jeito, não pode ser. Eu faço isso até com os meus amigos, sabe? Por exemplo, eu tenho amigas que eu sei que são incríveis para determinadas situações, mas para outras não. Para outras não, é verdade. Simplesmente, são pessoas que são interessantes para eu viajar, mas para eu conviver não. E aí eu vou colocando as pessoas em categorias em que eu sei que ela, naquele ponto, ela me faz crescer, me ajuda, somo, mas eu ajudo a todas se precisarem de mim. Entretanto, eu não vou contar uma coisa muito íntima para determinadas amigas, porque ela não vai nem saber lidar com aquela informação. Isso que, às vezes, aquilo vai espalhar de um jeito estranho. Exato, né? Então, acho que isso serve não só para a família, mas nos sistemas, todos os sistemas aos quais a gente pertence, seja no trabalho, né? Em todos esses papéis que a gente desempenha. Eu estava falando com vocês aqui que uma das frases que me marcou foi essa de que dívida de filho é impagável. Isso foi libertador para mim. A Carla usou muito há pouco essa palavra, libertador. E tem gente que fala que terapia é caro. Eu falo, caro é uma coisa muito relativa, né? O quanto, que é inquantificável, o quanto de vida você está perdendo nessas amarras invisíveis, mas que abreviam a sua alegria, o seu senso de conquista. Eu cheguei a fazer um curso pequeno, breve, de sistêmica, em que uma das formadoras deu um exemplo. Ela atendia um grande jogador de futebol que perdeu tudo. Na droga e no álcool. E ele contou para ela não identificou quem era, mas ele contou para ela que quando ele voltava, sempre que ele voltava na favela onde ele cresceu e queria ir lá, o senso de pertencimento dele ficou... Porque os amigos de infância falavam, você agora é de outra vibe, você só anda com gente bacana, você não pertence mais a isso aqui, não. E ele começou a sabotar... Isso. Para pertencer. A profissão para pertencer. E voltou a usar... Começou a usar droga, que até então ele não usava, e álcool com droga, e ele perdeu a carreira. Aí ele pertence àquela comunidade cheia de drogas, de problemas, e ele tem esse senso de pertencimento. E a vida, para ele, é isso. Agora, essa conexão com a vida é uma conexão de criança ou de adulto? Eu ia falar isso. Volta para o trauma infantil. A criança dele começou a beber, a criança dele, para se sentir pertencente, começou a se sabotar.
Então, essa conversa, você perguntou o que fazer, onde está o tratamento psicossomático, né? Isso. É essa conversa com essa criança interna. Quem tem que olhar para as dores da sua criança não é... Por exemplo, o Fernando, quando nós casamos, foi muito difícil para mim, porque eu queria que ele olhasse para as minhas dores infantis. E ele falava, isso é problema seu com a sua criança. Se eu olhar para a tua criança, eu estou abusando de você. Você vai voltar para a dor do abuso. Olha! Se eu assumi-la como criança, a hora que nós formos para a cama vai ser o quê? Quem vai estar lá? Um adulto com uma criança? Aí eu vou Seu me sentir pedófilo. abusada. O que vai acontecer? Eu vou me sentir abusada. Ela vai começar a se sentir abusada. E ela foi abusada. Adivinha o que eu vou virar? O abusador. O abusador. E aí toda aquela carga emocional que ela carrega lá dentro dela, daqui a pouco ela vai olhar em mim. Daqui a pouco ela vai ter problemas, porque ela é criança, eu sou adulto. Então, E hoje como é que vai eu ter entendo. sexualidade entre adulto e criança? Como é que Foi difícil. Pois, porque assim, a gente falou como é que o Fernando entrou nesse mundo. E você, no comecinho, falou que você entrou através dele. Mas me explica um pouquinho, assim, que eu tô curiosa, e imagino que as pessoas também estejam. Como é que foi a tua entrada nesse mundo? Como é que vocês se conheceram? E aí, porque num primeiro momento deve ter te gerado um impacto, né? Assim. Foi um impacto Você quer positivo, história graças a longa Deus, ou né? curta? Não, é muito simples. Eu estava vivendo, entre aspas, a melhor fase da minha vida, porque eu tinha casado com 19 anos, grávida, entrei na faculdade de medicina, já engravidei, já casei, então minha vida foi muito tumultuada. Depois de 13 anos de casado, com 3 filhos, nós nos separamos. E aí eu fiquei 10 anos separada até conhecer o Fernando. Então eu voltei a viver toda aquela fase minha que eu não pude viver, porque engravidei muito cedo, etc. e tal. Mas a minha filha caçula, que foi a que mais sofreu com a separação, porque quando eu descobri traição e tal, eu estava grávida da minha caçula, e então ela viveu um drama muito grande. E quando ela começou a entrar na adolescência, ela começou a ter uma série de problemas e se automutilou. Então, ela cortou toda a perna dela com gilete. Nessa situação, eu conheci o Fernando numa festa, onde eu estava muito pouco preocupada com os meus filhos, eu estava mais preocupada em me divertir, em ir para a festa, em aparecer, né? E aí, quando eu conheci o Fernando, já tinham me falado de um professor que tinha olhar de raio-x. Eu falava assim, então, quando vocês me apresentarem para esse tal do Dr. Fernando, se eu quero estar numa lingerie preta bem bonita, porque se é olhar de raio... Eu só levava tudo para o lado da brincadeira, ainda sexóloga e tal, né? Eu fui muito castrada, frustrada pelo meu ex-primeiro casamento, porque ele era muito ciumento e tal. Então, quando eu fiquei separada, eu deslumbrei. E aí eu conheci o Fernando, ainda olhei para ele e falei, ele fez o raio-x da lingerie. Não, na hora eu falei, ele não entendeu nada. Eu falei, ainda bem que eu tô de lingerie. preto, de lingerie preta, porque ele é o homem do raio-x. Começou a me passar Ele tanta ficou dupla sem mensagem. Eu falei, gente, É. o que essa mulher... Aí eu falei, olha, depois eu volto para conversar com você, sair passeando, não sei o quê. Aí quando eu voltei para conversar com ele, e conversa vai, conversa vem, eu falei, então, eu estou até precisando muito do seu trabalho, porque a minha filha, entrando na adolescência, essa semana se automutilou, você faria a constelação dela? E ali começou o trabalho. Então, assim, ele começou, vou dizer entre aspas, salvando a minha filha de um destino que ia ser muito complicado, e ela tem uma gratidão até hoje por isso, né? E dali a gente já começou a sair para dançar, sair para conversar e começamos a namorar. Mas, assim, eu estava no mundo da fantasia. Eu estava totalmente fora. Eu estava vigoréxica, magérrima, fazia ginástica 3 vezes por dia. E eu não via os meus filhos, eu não via o que estava acontecendo. Distúrbios alimentares, entendeu? eu não percebia. É. E o Fernando veio trazendo com toda delicadeza, com toda uma sutileza, né, de trabalhar a gente. Depois nós acabamos nos casando, e aí foi uma situação que a minha filha caçula falou que não queria o Fernando em casa porque ele estava tirando a liberdade delas, que faziam o que queriam, né? A casa não tinha ninguém comandando, era 4 pessoas fazendo o que queria, e o Fernando começou a pôr ordem na casa. Então, ele falou para mim, eu estou indo embora. Ele ficou 4 dias morando comigo na casa que eu tinha acabado de construir. Após o casamento. Não, quando a gente foi morar junto. Quando foi morar junto. Tá. Depois que nós casamos. Tá. E ele falou assim, falei, isso não vai dar certo, né? E, de fato, ele falou para mim, eu estou indo embora, você vai ficar com seus filhos ou você vem comigo? Então, foi assim, entre a cruz e a espada. Não, ele ainda tinha falado para ela, você ainda continua casado com seu marido, tá? Que isso, que absurdo. Mas é uma história. Quando eu fui Essa é outra montar a história. mudança para ir embora, o meu ex-marido me ligou chorando, falando, eu estou sentindo como se a gente estivesse se separando novamente. Porque a gente tinha um relacionamento de amizade, ele entrava em casa a hora que Continuavam queria. casados. Era um código do casamento deles. Enfim.
Lembra dos relacionamentos? Tem significados e tem muitas coisas que a maioria das pessoas não enxerga. Quando você começa a ter essa visão sistêmica, você enxerga cada coisa. E o grande segredo para fazer o tratamento é ajudar aquela pessoa a enxergar aquilo. Porque ela enxerga, parece que num óculos de realidade virtual. Exato. E diz, a minha vida é assim, a vida é assim. Olha, essa é a vida que você montou para você, mas a vida não é nada disso, sabe? Família não é isso, amor não é isso, sexualidade não é isso, dinheiro não é isso, sabe? Então, assim, mas as pessoas põem um monte de significados e constroem. Cada um anda com esse óculos de realidade virtual e acha até que está se relacionando uns com os outros, né? Mas então cada um está vendo a sua realidade. E é uma loucura, não é à toa que as relações ficam doentias, os sistemas ficam doentios. Por isso, quando falou o sistema está lá. O que acontece é que esse mundo doentio, que nós estamos tão viciados, cheios de culpa, de medo, de coisas horríveis, continua lá o tempo todo, ele está sempre vivo. É como se fosse uma força da gravidade te puxando para baixo. E você tem que estar sempre... Se você não desenvolver uma força de vida, e força de vida é antigravitacional, a árvore cresce contra a gravidade. A gravidade está puxando, mas se você não souber fazer isso... Força de vida é antigravitacional. Como desenvolver? Para ser adulto, para você crescer, como que a gente faz isso na prática? Sendo adulto, o máximo que puder. É isso? E a questão de ser adulto... conversando com a criancinha e adultecendo. Tem mais uma coisa. Lembra que não é tão fácil virar adulto. Por quê? É mais fácil dizer que meus problemas estão nas pessoas aqui ao meu redor, no mundo aqui fora. Olhar para si mesmo e descobrir que você é responsável pela sua vida, pelos seus problemas, tanto de ficar neles como sair deles. As pessoas não querem essa responsabilidade. As pessoas fogem disso. Por quê? Porque o lado criança adora dizer que ou eu sou onipotente ou eu sou impotente. Mas dizer, olha, eu tenho a capacidade de ficar ou não ficar. Se estiver boa relação, eu fico. Se não ficar, eu posso me afastar. Não pode, porque como é que eu vou fazer isso? Isso envolve responsabilidade para assumir a decisão que vai ser tomada. Então, essa transição não é tão simples. Porque às vezes a pessoa fala, é só fazer isso que resolve. Não é. Essa força terrível de dor, de medo, de culpa, sei lá, essas histórias, principalmente joguinhos de poder, sabe? Assim, olha, se eu cuido do meu pai e da minha mãe, significa agora eu tenho poder sobre eles. Aí eu sou tão bonzinho, estou lá para cuidar deles. Tá nada, você está no papel de onipotência. E você está infantilizando e tirando a dignidade dos seus pais. Não, o que é? Segura essa aí, hein, galera? Quando você começa a enxergar o que tem debaixo do tapete, você fala, não, isso aqui é tão lindo, é um amor profundo. Não é, não. Aliás, isso é uma atuação de raiva, tá? De destruição. Porque agora eu estou poderoso, agora vocês são fracos. E é um jogo. E se você não entender, por isso que eu falo, não é fácil fazer isso. Parece que é fácil, né? Não, é só fazer assim que funciona. Não. Não. Porque você vai olhar e ver também as suas dinâmicas negativas que você carrega, a sua sombra, a sua vontade de repente. A sua sombra. É doloroso olhar a nossa sombra. Se você não souber fazer isso... Mas é na sombra que estão os seus traumas infantis. É lá que as coisas estão guardadas. E é necessário olhar para ela. Então você tem que ter a coragem, sabe, de olhar para o seu esgoto e consertar aquela porcaria. Perfeito. Porque senão não dá. E as pessoas, não, é só fazer assim que resolve. Então, assim, é só lá, puxa a descarga, tchau. Não é só puxar a descarga, a coisa não é tão simples. Você disse que tinha mais alguma coisa. Você ia complementar alguma coisa dele. Mais alguma coisa não sei se vocês já ouviram falar, muita gente que segue o Fernando sabe disso, do triângulo dramático, que é um papel de salvador, vítima ou de acusador. E na sociedade, ou você está fazendo um papel de salvadora, ou de vítima, ou de acusadora. Isso aí é a base dos filmes de Hollywood, é a base das novelas que ganham Globo de Ouro, né? E o Fernando, quando estudou isso, ele falou, então, o que seria o saudável? Aí ele desenvolveu um triângulo da realização, onde, em vez de você ser vítima, você é criativo para encontrar uma solução para o problema. Em vez de você ficar acusando todo mundo, você é potente de ter uma boa ideia para solucionar o problema.
E em vez de você querer salvar o mundo, você é mais sábio de usar a tua experiência de vida para você não cair no mesmo erro que você já cometeu no passado. E aí ele fez um triângulo da realização, triângulo dramático aponta para baixo, e o triângulo da realização aponta para cima. Isso está nesse livro? Está no livro e está no Amor e livro tem Sexo, também. nos dois. Gente, é básico isso. fantástico, porque eu Básico. aprendi sobre o triângulo patológico. Né? E eu me perguntava isso. Então, e eu, nesse mini curso que eu fiz de sistêmica, falaram isso. Todas as relações são trianguladas. E eu ficava com essa questão. Então qual seria o triângulo saudável? É o que eu A E aí- resposta está... desenvolvi. Eu achei também, então eu desenvolvi. Quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, eu peguei os dois triângulos e coloquei um em cima do outro. E fiz uma bolinha no meio e falei, você é essa bolinha. O triângulo dramático, ele é Vai te gravitacional. O triângulo da realização é antigravitacional. Ele aponta para cima, mas você precisa se esforçar para não entrar no papel Esforçar. de salvadora. É. Então, o esforço, por isso que ele falou do energia antigravitacional. E eu falei, É uma energia consciente, é um energia. esforço. Tem Se que ser deixar só Jesus, só eu ir vivia pelo no papel de escorregador, salvadora. Você vai lá embaixo. E muitas vezes, olha só, amor, tá achando a resposta para minhas crises que eu tô tendo. Eu deito no divã aqui no meu podcast mesmo, abre a vida. Essa semana, eu tenho visto, eu nasci com essa missão de salvadora, do casamento dos meus Você não- pais. Espera, É, você não você nasceu. foi- Espera, só uma coisa. Te impuseram esse papel. Me impuseram. Isso, Você que não não é nasceu meu. com isso, Eu não abri, fica eu já. assim, eu nasci Não, com- não. Não Eu é me expressei assim. mal. Você veio já com essa Eu vim, função. exatamente, eu fui concebida já Com esse objetivo. com esse Você objetivo, salvar vai- o casamento dos meus pais. Exato. E vim mesmo, porque É. eles estavam. Fui planejada no momento em que eles estavam em crise. Aí muitos casais tinham essa ideia brilhante. Aham. Ai, a gente tá mal, vamos ter um Já filho. deram a carga para essa criança, né? A criança já nasce com esse peso. Aí vem uma questão que eu sempre faço. Essa criança veio por falta ou por excesso de amor? Pois é. Se ela veio por falta, é ela que tem que dar alguma coisa. E eu sempre tive que Pronto. dar, fui Exato. parentalizada, né? É. Não é à toa que eu tenho esse histórico de uma carrada de doenças também, que eu já, né? O diabetes foi o primeiro, mas Também. antes disso, enfim. Bem vários. Muitos. E aí, por que o triângulo me puxa para baixo? Porque agora outros sistemas, não mais os meus pais, não mais a minha família de origem, me puxam para o lugar de salvadora. E eu sou médica. E assim, eu estava falando com o Pedro o seguinte: esses dias, eu tenho muitos pacientes e assim, eu quero salvá-los. Eu quero. Minha vontade é quase tipo, por favor, não faça isso. E isso está além de mim. A Carla sabiamente disse há pouco. Eu tenho a minha parte, mas é eles que têm que se curar. Então eu fico numa luta. Às vezes, assim, os pacientes me requisitam muito. E eu estava entrando num burnout, porque eu estava querendo dar resposta a essa demanda deles. Porque eu penso assim, ai, mas gente, olha a frase que eu usava. Falei isso para você ontem, não foi, amor? Eu falei assim, sabe por que eu atendi aquela senhorinha? Porque a senhorinha estava me sugando. Sim. Mas, coitada, se eu não desse para ela aquilo, que médico daria? Sim. Essa podia ser a minha mãe. Eu falei Olha, essa frase. mas você vê, olha que interessante. Eu falei essa Sugando é bebê sugando é mamando mamando. na teta. Mamando na E aí teta. você Mamando na teta. identifica ela com a E sua eu mãe, esgotada, a sua mãe. e ainda falei isso, essa frase. Eu falei, Ela podia né? ser minha Eu falei, podia ser minha mãe. Porque eu olho para todo paciente com muito É. carinho. E lá está. A minha dificuldade, Fernando e Carla, é justamente continuar tendo esse olhar carinhoso que as pessoas Aham. merecem, mas não permitir que eu seja sugada. Porque Põe assim, limite. Mas, ó, Tem que limite. pôr algo limite. importante. uma das coisas que eu fiz foi parar de dar meu Se telefone, você pessoal. quer- Porque eu dava meu telefone. Eu dava o telefone Não, e eu olha- falava... Gente, desculpa, acabou. Não, mas Para, acabou ninguém nada. mais tem meu Olha telefone. Aqui, ó, olha aqui. Quando eu Eu, conheci a como Carla, médica, gente, a minha frase chavão era: fique tranquila, Tranquila. eu resolvo os seus problemas. Meu telefone tá aqui, você pode me ligar a qualquer horário. Eram 4 horas da Você manhã, acredita eu aquilo, acordava, levantava para atender o telefone e não parecer que eu estava dormindo. Porque sentada, tô a voz aqui fica Às mais- 4 da disponível manhã pra ela você. tem que estar Não, e sabe pra quê? E eu atendia falando: E sabe pra quê? Pois não, me deu em uma que posso coceira na ajudá-la? vagina, doutora Carla. Me deu Que uma que eu coceira na faço? vagina. 4 Coça! da manhã. Tudo que quando Não, ela eu tô tava saindo dormindo do comigo é que não motel. parava, cara. Falei, não eu tô saindo do acredito. motel, o que, que eu faço? Tá coçando. Aí eu dava a receita pelo telefone, Não, vai na faz farmácia. Eu fazia isso compra tudo. Aquilo, olha, faz É aquilo. abuso. É Fernando falou, abuso. "Cara, você tá sendo Não, vou fazer abusado." Gente, isso é abuso. O médico tem vida. É. Tá? Não, Desabafo mas agora. peraí, mas sabe quem Mas, tá mas, abusando? mas a culpa sou eu, a É. responsável sou eu que estou permitindo Exato. ser abusada. Exato, tem que- E Você- agora eu não estou permitindo Você mais. estimula o abuso. Eu falei, Carla, você foi muito abusada, não é possível. Você não tem consciência
que isso é um abuso, porque você estimula que o outro abuse de você, porque você está sempre disponível para fazer... E o melhor de tudo, quando eu comecei a pôr limite, foi quando eu comecei a ser valorizada como médica, comecei a ganhar sem me sentir culpada de estar ganhando. Perfeito. E as pessoas pagavam com tranquilidade, falando, eu estou pagando e estou satisfeita. O trabalho. Entendeu? Então precisa aprender a se valorizar. Então, ela mesma não se valorizava. Mas sabe que até fazer um paralelo com isso... Lembra que eu falei assim, e você está descrevendo exatamente isso. O médico, a maioria, a enorme maioria são salvadores. Vem de famílias, eu também venho, de algo assim, eu vou resolver, eu vou cuidar, eu vou trabalhar. Onipotência. É uma onipotência, por isso que médico é tudo onipotente. E ele tem a fantasia que vai curar os outros. O cliente vem num papel infantil esperando que o outro resolva o meu problema. Quer dizer... eu passo a responsabilidade do meu problema para o médico. O médico onipotente pega e fala, eu vou resolver o seu problema. E pai de médico fica impotente. Isso. Porque meu filho é médico. E aí o que acontece? É uma dinâmica de dependência e codependência. Uau. São dois doentes. O médico doente achando que ele tem o poder... e o doente é o fraquinho, coitadinho, triângulo dramático. Mas é engraçado, né? Porque assim, dentro de mim eu não tenho essa visão. Pelo contrário, eu quero que as pessoas tenham a liberdade. Como eu falei agora no início. Eu quero que elas voem, que eu quero dar alta para todo mundo. Eu quero... Mas se eu não der para ela sugar, coitadinha, podia ser minha mãe. O que você acabou de descrever? O que você acabou de descrever? Se eu não estou aqui para cuidar dela, ela morre, ela sofre, a culpa é minha. Ela podia ser minha mãe. Gente, deu a dica, ela podia ser minha mãe. Isso, na contra-transferência, é você vê no cliente a sua mãe. Totalmente. E você vai fazer com ela o que você deveria fazer com a sua mãe. Você tem que dar teta para sua mãe, senão ela morre. Então você vê a sua mãe tão fraca assim. Caramba. Olha aí, eu vou falar uma coisa aqui para terminar. Eu também já passei por isso, eu já vi isso. Eu vou falar uma coisa aqui para terminar o que eu estava contando de como eu entrei na sistêmica, né? E elogiando o Fernando pela sutileza dele de mexer no sistema sem se impor como um Deus. Eu sou dono da verdade, vocês estão fazendo tudo errado. Ele foi mexendo com a minha filha, ele melhorou a minha filha, ele melhorou toda a minha vida e meu sistema. Ele melhorou... O meu filho ele é cirurgião, tinha psoríase em todos os dedos da mão, procurou todos os tratamentos que você pode imaginar, foi para os Estados Unidos com o maior especialista. Aí um dia eu falei para ele, em quanto tempo você vai demorar para passar pelo Fernando? E entender que isso aí é somático. Psoríase é somatização, gente, é psicossomático, né? E aí, quando ele falou assim, eu não acredito em nada disso, ele é médico, faz parte do nosso clã, né? Onipotente. Aí eu falei para ele assim, então faz o curso, porque o curso é um curso muito embasado, né? Como é dado por um médico, ele explica a embriologia, de onde vem a raiz do problema, na formação, na gestação, de como foi o parto, na leitura corporal. Aí ele falou, então tá bom, vou fazer esse curso. Pois 6 meses, o curso é de 1 ano, 6 meses depois do curso ele não tinha psoríase mais nenhuma. Eu creio nisso. Sem medicação, sem nada. Entendeu? Então, assim... É quando você ganha essa coisa. Depois ele também tratou até meu ex-marido. Todo isso mundo que é uma tem família uma gratidão. saudável. Mas é isso dá uma liberdade pra gente. De novo eu volto. Se vocês não entendem isso, se permitam entender e trabalhar nesse saudável, porque isso dá uma liberdade e você deixa de se sentir culpada. Entre aspas, porque o adulto sempre se sente culpado. Que culpa você quer carregar? A questão é, você escolhe a culpa. Porque culpa sempre vai ter. Alguém vai apontar o dedo para você e vai te culpar. A culpa dos outros não é problema dos outros. A questão é que eu vou me sentir, se eu fizer algo que é bom para ir para o futuro, a dinâmica doentia do passado fica me culpando. Você tem que voltar, você tem que pertencer à nossa família do nosso jeito, você tem que perder o dinheiro, porque você ganha dinheiro e nós não temos. Porque agora você vai conhecer outros países e nós não conhecemos. Porque você avançou e nós não. Sabe assim? Você vai ficar, cada vez que você se diferencia, você olha e sente culpa, porque você, entre aspas, não é mais o mesmo que está lá. Só que você tem que fazer isso por amor à família. Mas se você olhar para isso, essa culpa te puxa. Vai sempre te puxar. Agora, eu posso olhar para a minha vida e sentir essa coisa me puxando. Ou então, eu olho para tudo isso para não sentir essa culpa, mas eu vou sentir uma outra culpa. Acabei de jogar minha vida na lata do lixo,
estou destruindo o futuro da família e, ao invés de alimentar o que é saudável da família, eu estou alimentando o doentio. O doente. A O parte que eu do... estou fazendo aqui? Então, veja, a culpa vai existir em qualquer Sem lugar. Não existe almoço grátis. Não. É isso. Não. Não, Você e escolhe não vai existe- culpa você quer. Não existe Exatamente, você vai ter que inocência. escolher Você só escolhe qual entre a duas culpa. decisões difíceis, né? A vida é Tem difícil. culpa. Você vai ter que descobrir qual delas você vai carregar e qual deve. Eu, sinceramente, eu prefiro carregar a culpa do mundo doentio tentar me puxar e eu não permito. Eu também. Isso Tô nessa. não. Isso não. Eu tô Entendeu? nessa. Mas a culpa vai existir. Você só escolhe qual delas. Porque se você olhar para o lado doentio, você vai ter a culpa de ter jogado o saudável no lixo. E as Estragou pessoas a família, usam... estragou sua vida, estragou tudo. Elas usam essa chantagem de fazer se sentir culpada para te puxar para o triângulo dramático. Aí você entra no papel de salvadora, vai ajudar um irmão, vai ajudar... Culpa é... Só Triângulo atrapalha. dramático Gente, é culpa, eu chamei medo. vocês para um podcast e eu ganhei uma sessão de terapia de, assim, nível alto. Deitei no divã, falei... E porque agora, de fato, assim, eu vejo, por mais... E eu comecei a fazer terapia sistêmica, eu lembro até hoje. O dia que eu bati na porta da Cláudia, eu lembro do dia, não sei porquê, marcou 2 de setembro de 2010. Cheguei lá, me lembro que eu falei para ela... Não sei nem se você vai querer me atender, porque eu sou muito problemática. Eu me lembro que eu disse isso. Qual crente não é? Bulímica. Não tinha tido câncer ainda, mas bulímica, toda parentalizada, diabética descompensada, que eu também não conseguia. E, olha, eu me lembro que eu tinha acabado de me formar médica, odeio ser médica, medicina é uma hipocrisia, não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu tô perdida. Tipo, eu fiz 6 anos de faculdade de medicina e não consigo achar uma especialidade, porque eu odeio a medicina, porque para mim a medicina é uma porcaria, enfim. E eu me lembro que ela ficou assim, falou assim, calma. E hoje nós estamos em 2024. De 2010 a 2024. Eu já sou completamente diferente. Mas, mesmo assim, eu estou sempre aprendendo. Sempre. Eu vira e mexe, estou fazendo uma constelação com ela, ou estou fazendo... Ou acontece alguma coisa nova na minha vida. Olha, preciso voltar. Preciso reorganizar isso. Porque é isso, gente. Assim, não tem investimento melhor. Eu não estaria viva, eu não teria passado pelo câncer, como você falou lá no começo. Eu, quando tive o câncer, que era metastático, Fernando, com toda a musculatura pélvica, vasos ilíacos acometidos, era uma coisa assim dramática, numa diabética tipo 1. Nossa, imagina. Se eu tiver... Bem quando eu ia me casar, né? Para me Claro, parar. né? Porque tem Para a ver com a sair... sexualidade e com o feminino. Totalmente, E outra, desgrudar da mãe, que tem a ver com a diabetes também. Pois olha, é. 1 mês e meio tudo antes vai fazer do meu sentido. casamento. É. Então, mas eu já tinha essa noção, né, de tudo isso, e eu decretei, não vou morrer, esse câncer não vai me matar. Pelo contrário, eu vou sair daqui mais forte, mais viva. E, de fato, hoje eu tenho 40 anos, eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 30 lá, quando eu tive o câncer, né? Mas por isso que eu falo, a terapia me salvou. Claro que eu fui submetida aos tratamentos, fiz químio, fiz rádio, mas quantas pessoas não são submetidas? Pela vida. Eu decidi viver. O mais importante, como não só você, mas todos nós, em vários momentos, nós temos que fazer uma opção. Ou afundamos, ou vamos para a vida. É isso. E aí, quando você fala de investimento, para mim também eu falo a mesma coisa. As pessoas, o melhor investimento é investir em você mesma. Se você não tivesse investido isso, primeiro talvez você nem tivesse aqui. Fato que não. Improvável, já tinha morrido pelo caminho, né? Porque a doença serve para te segurar sim. na vida. A doença faz você entrar em contato com você mesmo e vai te colocar essas questões. O que você está fazendo aqui? Para que você está aqui? Faz sentido essa vida que você está levando? O que eu realmente preciso mudar? A doença ela tem uma função sagrada, já que você fala de espiritualidade também. A doença é uma função sagrada, ela vem para realmente você se conectar com algo mais saudável, divino, com uma espiritualidade, com algo assim. Eu pertenço à vida. Eu pertenço a algo muito maior. E você precisa fazer essa... E a doença sempre vai te impor isso. E faz você refletir e colocar energia nisso. Senão, você vai afundar. Então, essa situação da doença te puxando para a vida e fazendo essa conexão é fundamental. Aí, investimento. Não, mas eu vou perder... Olha,
Eu posso investir numa viagem, posso investir num cruzeiro, sei lá, posso investir em umas férias, posso investir em comprando um carro lindo e maravilhoso, posso investir em várias coisas. Mas é impressionante como as pessoas têm dificuldade de investir nelas Em si mesmas. próprias. Né? Você investe em matéria, no ter, mas você não investe no ser. Agora imagina, até a parte financeira. Imagina quanto de dinheiro as pessoas doentes têm que gastar para manter, para sobreviver. Não é nem para viver, é para sobreviver. Aí você fala doenças crônicas, né? Eu tenho que gastar uma fortuna por mês para comprar aquele monte de remédio, que senão eu não sobrevivo. Gente, as pessoas não sabem viver. Quando você começa a fazer, olhar para si mesmo e realmente evoluir, você aprende a viver. E é aquela história, qual é a melhor fase da minha vida? Hoje. A melhor fase é hoje. Ah, você não queria voltar a ser aquele adolescente ou aquele adulto lá, todo atlético, todo... Eu nem sonhando, deu tanto trabalho, deu muito trabalho, tanta porcaria que eu carregava lá. Sabe, mas hoje o seu corpo está cheio de problemas. Sim, são as marcas naturais de tantas coisas, mas hoje eu me amo muito mais. Hoje eu consigo colocar uma ordem melhor na minha vida. Ah, então a sua vida está perfeita? Não, porque isso não existe. Sempre tem mais coisas para avançar. Evolução é contínua. E tem uma ilusão que as pessoas acham assim, Fernando, como é que faz para resolver todos os meus problemas de uma vez para sempre? Sabe, acabou tudo. Gente, então morre, eu não sei. Aliás, eu não sei nem se morrer, você resolve. Vai que do outro lado você fala, ih, caramba, você ticou isso, você fez isso, isso. Não, então volta, não sei também, né? Isso vai depender. Meu irmão é ortopedista e a gente, quando vê ele, assim, dá uma olhadinha aqui, que estou com dor nesse dedo, estou com dor nesse joelho. Eu falei assim, minha filha, fica feliz quando você está com dor, porque o dia que você parar de sentir dor, pode olhar do lado, tem vela acesa do caixão. Vai ficar mais velha, a dor vem, não tem jeito. É impressionante, e as pessoas acham que é uma fantasia, vou fazer assim, já resolveu tudo. Não é. É uma jornada de vida. E quando você, entre aspas, toma consciência e resolve algumas coisas, você vai entrar em contato com outras mais profundas que ainda estão lá. Sempre tem. Isso é realidade, isso é mundo adulto. Mas na fantasia, todo mundo adora fantasia, né? É só fazer isso que já resolveu. É só isso, né, Fernanda? Se fizer isso, já está tudo pronto e resolveu. Não. Quem dera. Antes, quando eu fazia umas aulas presenciais, eu tinha uma moto lá e tinha aqueles elásticos de moto, né? Que tem os ganchos. E tem elástico de vários tamanhos. Aí eu pegava e enganchava esses elásticos todos num cinto aqui atrás, né? E falava assim, quer ver como é que funciona a vida? Ó, eu vou avançar para a vida. Aí deixava alguém segurando os elásticos todos, né? Aí aquilo, gente, parece estar difícil ir para a vida, tem alguma coisa que não me deixa ir, acho que tem algo aqui na frente. Aí eu descubro que não tem nada na frente, o que tem é um elástico puxando. Puxando atrás. Só que eu achei aquele elástico, aí consegui soltar ele, aí eu vou avançar. Só que aí vem o outro elástico, que era um pouquinho mais comprido. Aí começa tudo de novo. Aí fala, deixa eu dar uma olhada, tem outro, solta, tem outro, solta, tem outro. E nós temos uma quantidade enorme de traumas que, quanto mais você vive, mais você vai aprender a lidar com as coisas que aconteceram. E o mais importante é uma frase que eu uso muito do Sartre, que eu adoro, que ele fala assim, não importa o que aconteceu comigo até hoje, o que fizeram comigo até hoje. E sim, o que é que eu vou fazer com tudo que aconteceu e fizeram comigo a partir de hoje. Isso é todo santo dia. Eu optar por uma vida mais saudável, aprender a lidar melhor com os estresses, aprender a falar não para algumas coisas e sim para outras. E não param de vir problemas, porque a vida é assim. E tem pessoas que acham que vem aqui é para ficar numa fantasia. E uma vez eu vi uma frase que eu gostei muito, fala assim, aqui nesse planeta não existem passageiros, é só tripulantes. E tem gente que acha que veio aqui para ser servido, ser cuidado e reclamar se o serviço não está bom. Perfeito. Gente, essa eu não continuo. Somos então todos você tem que fazer. E aquilo que acontece com você, tanto de bom como de ruim, é responsabilidade sua. Sim. E cabe você ficar atento, com consciência, e saber o que fazer, quando fazer, como fazer. E usar esse triângulo da realização, que no fundo esse triângulo é tudo, sou eu mesmo. Eu, meu lado criança, tendo um monte de ideias. O meu lado adulto, potente, saber o que eu posso fazer com essas ideias que dá para fazer. E o lado sábio, qual delas eu vou escolher.
E esses colocar 3 personagens estão dentro da gente. E no triângulo dramático, eles todo. Estão no sistema. E ali fica sempre dependendo um do outro. Dramático sempre depende do outro. Eu estou mal porque o outro fez isso, o outro não cuidou, aquele me atacou. Não, porque eu tenho que cuidar de alguém. Então, se você tem que cuidar de alguém, tem que ter uma vítima para você cuidar. Claro. Senão, como é que você vai ser salvador se não tiver vítima? Isso é libertador. E aí, quando você entra nisso, é aquela história. Eu tomei uma decisão. É a perfeita? Não, mas é a melhor dentro do que eu sei. Vejo, tenho um feedback, funcionou, resolveu, não resolveu. Então começa tudo de novo, só que com outra visão. É isso. Já vi que isso não funcionou, então tenho Testou, mais ideias, vou ver o que é que eu posso fazer em cima disso e escolher dentro dessas opções, vou escolher essa. E faço. Isso. E faço. Faz. E sei que aquilo não é o perfeito, mas é o mais próximo que eu tenho nesse momento daquilo dar certo. E o tempo todo é fazendo isso. E a vida é isso o tempo inteiro. Ou seja, voltamos para a história do adulto e da criança. Né? Que é o básico. Eu comecei a contar minha história com o Fernando quando a gente tinha 5 anos que a gente estava morando junto. Chegou um dia que aconteceu uma situação tal, eu falei, ou eu separo desse filho da mãe que não olha para minhas necessidades, mãe, né? Era de outra coisa, né? Era outra função, que não cuida de mim, não vê que eu estou triste, não passa a mãozinha na minha cabeça, ou eu viro uma mulher adulta para dar conta de continuar casada com o Fernando. E quando eu fiz essa virada de chave, gente, mudou completamente a minha relação com o Fernando. Porque quando a gente está num papel infantil, você quer que o outro cuide de você. E isso acaba com a relação. Amor e sexo, como você nunca viu, fala exatamente disso. Relacionamento de casal que tem sexo, que tem vida junto, que tem filho, precisa ser entre 2 adultos. Se um faz o papel infantil, porque às vezes também é o homem que faz o papel infantil, acabou, não é mais relacionamento. É relacionamento de mãe com filho. Mãe com filho. E aí vem abuso, vem um monte de coisa. Então, fantástico. Triângulo dramático e triângulo da realização e se tornar adulto e cuidar bem da sua criança, não delegar que o outro cuide da tua criança, é a chave para vocês não adoecerem. Gente, quanto custa um divórcio? Não é? Senhora. Qual é o preço emocional para todo o sistema no divórcio? Isso salva casamentos, isso salva famílias, não é? Salva os filhos de tanta confusão, de tanto trauma, pois é. Às vezes gente, vira um cabo de guerra entre os dois. E eu sempre falo, às vezes a pessoa gasta dinheiro com umas porcarias, umas pizzas no final de semana, uma ida ali no cinema, que se ela se juntasse, ela fazia nem que fosse quinzenal, uma sessão de terapia. Mas isso é o que é dar valor, né? É interessante. Que valor nós damos? Então, nós damos um valor para uma coisa lá, que eu vou ter, vou me divertir, e acabou. E tem uma coisa que é pro resto da vida, porque tudo que se aplica no seu ser, aquilo é para sempre, porque nunca mais você volta ao que era antes. É um investimento garantido. Impressionante. É o único investimento que não tem risco. Qualquer outra coisa tem risco. Esse não tem risco de perder. Você sempre ganha quando você investe em você. Com certeza. Sempre. É um investimento mesmo. Amanda, a gente tem que fechar. Eu ficaria aqui o resto da noite. Não, tá ótimo. Muito bom. Olha, diga um pouquinho sobre a agenda de vocês, que o Fernando ministra curso, vocês juntos, né? Ministram cursos. Como é que está essa agenda? Vocês agora vão parar um pouquinho para o final de ano? Ou tem já alguma coisa prevista, programada? Eu que faço a agenda, por isso que eu vou falar. Ela é a dona da agenda. A gente já tinha terminado a nossa agenda desse ano, mas nós fizemos um curso de psicossomática sistêmica aqui no Porto, recentemente, e o pessoal ficou louco que ia ser constelado. Então, nós vamos abrir no dia 14 de dezembro, que vai ser o último mesmo, 10 dias antes do Natal. Nós vamos fazer um grupo de constelação aqui no novo hotel de Gaia, que é no mesmo lugar onde foi o curso de psicossomática, exato, né? Então, nós vamos abrir mais um grupo de constelação para fechar o ano com chave de ouro. Depois vem Natal, e aí a gente viaja para o Brasil, vamos ficar lá uns 45 dias. Ótimo. E em final de fevereiro, começo de março, começa de novo a nossa programação de formação e de grupos de constelação aqui em Portugal. Então, nós temos uma página que é www.iasc.pt, onde tem toda a nossa programação do ano de 2025. Gente, se inscrevam para essa formação do dia 14, porque eu vi aquela no Novo Hotel, eu fiquei assim... foi muito eu fico maravilhada, é maravilhoso. É transformador. A pessoa entra infantil, entra culpando todo mundo e todas as pessoas saem assim, de lá. Sai transformado. As pessoas saíram de lá assim...
é muito impactante. É muito impactante. E a gente tem uma coisa que todo mundo que é aluno da gente fala. Nós temos alunos em 45 países, já formamos aí muita gente. E o pessoal fala, a minha vida se divide entre antes e depois de Fernando Freitas. Então, assim, é uma analogia, né? De antes e depois de Cristo. Mas antes e depois de Fernando Freitas, eu falo por mim. Porque a vida da gente muda. Você começa a ver a vida com outro olhar. Foi o que o Fernando falou. Indiretamente, a minha vida tem um antes e depois de Fernando Freitas. Sim. Porque a minha terapeuta foi formada através de Fernando, né? Isso é muito lindo. E pra você nem tem noção. A minha fala. Eu tenho, viu? De quantas pessoas você... Não, você deve ter um monte de gente, vidas salvas por aí. Você também agora já é mais uma multiplicadora desses conhecimentos. Até com esse podcast, você também está multiplicando. A ideia é essa. E também nos seus atendimentos você já incorporou uma série de elementos e sabe que tem outros que vão incorporar ainda mais para ficar ainda melhor. Então, é assim, eu sigo muito a filosofia Kaizen. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Perfeito. Então, assim, o que eu posso fazer para ficar ainda melhor? E dentro dessa programação, nós temos aqui, tem várias atividades do Brasil, de cursos online, pós-graduação, extensão universitária. Nós estamos transformando os cursos agora em pós-graduação e extensão universitária, para dar um peso ainda maior, né? E aqui em Portugal, nós começamos essa jornada aqui, é uma jornada que está caminhando e tem tudo para crescer, que eu vou fazer vários workshops sobre psicossomática, cada workshop tem temas diferentes, para dar um conhecimento maior sobre isso. Lá na frente eu vou começar a fazer workshops específicos sobre algumas doenças, por exemplo, um workshop específico para câncer. Eu já ia dar ideia, eu já falava sabe, que eu quero... Assim, tem várias coisas, doenças do aparelho digestivo, sei lá, tem muitas coisas que a gente pode fazer. E aí colocar esses workshops e cada workshop trabalhar algo mais específico, algo mais geral. E sempre com conhecimento da consciência sistêmica, que integra a medicina em si, né, a cirurgia, a psicossomática, a psicoterapia corporal neo-reichiana, que eu trabalho muito com o corpo, né, a linguagem corporal, e com a parte sistêmica. E tudo isso integrado virou uma abordagem impressionante, porque uma catalisa o efeito da outra e potencializa. E aí você viu no final lá do treinamento, foi uma constelação que eu fiz, que nesses workshops eu pego a parte teórica, tem alguns exercícios práticos e no final do evento eu faço constelação específica daquilo para mostrar que aquilo que nós aprendemos durante o workshop a gente aplica ali no trabalho. Por exemplo, está vendo aqui, ó, que nós vimos lá? Olha só o que está aqui. E o que eu ia falar para finalizar aí o nosso podcast... de constelação, né? Também, né? Intercalando, tem grupos de constelação. É que a sistêmica, essa terapia sistêmica, como eu disse no começo do nosso podcast, ela é intervencionista. Então, a gente vai lá e mexe na raiz do problema. Porém, toda intervenção cirúrgica requer um pós-operatório. Então, a pessoa fica ativa, tendo que fazer o que precisa ser feito para mudanças acontecerem na vida da pessoa. Mas o que eu digo é muito rápido. A terapia sistêmica, ela faz mudanças na vida da pessoa, rápidas e assim, olha, muito cirúrgicas. Muito cirúrgicas, exatamente. Eu, de 1998 até 2010, fui um monte de terapeutas que não acontecia nada. Eu fui em vários. Em 2010, quando eu conheci a minha terapeuta, a minha psicóloga sistêmica, aí o negócio andou de uma maneira... A porta se abre, né? E toda sessão, o que eu achava diferente, eu achava engraçado isso, que ela falava, toda sessão tinha tarefa de casa. Me dava uma tarefa. É o pós-operatório. É o pós-operatório. Né? Fantástico. E você fica ativa na sua mudança. Não é simplesmente, estou observando aqui, ver se melhorou, não melhorou. Acorda, tá? Exato. Levanta, assuma a responsabilidade da sua vida. A minha responsabilidade como profissional é mostrar para você uma série de elementos que você não percebeu, não tem consciência, relacionamentos que você não enxergou, vários pontos de vista que mudam radicalmente o significado daquilo que você está vendo. Você vê uma coisa, eu te mostro por outros pontos de vista. E agora? E agora? Ai, meu Deus. Mas isso é fundamental. Então, tem a parte do profissional e tem a parte do cliente. E o cliente, você tem que trabalhar sempre com o lado adulto dele. Você olha a criança, ouve a criança, mas você fala com o adulto, que é o adulto que vai fazer as mudanças. Perfeito. Então, você nunca infantiliza um cliente. Se infantilizar
Aí Você vim já aqui era para você resolver salvadora. meu problema. Ai. Agora que eu sei do E triângulo. aí você vai ver os resultados como ficam, assim, impressionante. Que ele faz parte ativa. Isso é um sonho meu na medicina, que um dia a medicina também tire os médicos dessa onipotência, que eles são tudo um bando de mãezinha, cuidando de criancinha e achando que eles são os poderosos. Isso não faz sentido. Sabe quem perde? Todo mundo. Todo mundo. O médico perde, o doente perde, é um custo absurdo, família, doenças filhos. crônicas para todo lado. Mas É um por que sonho meu não também. utilizar o lado ativo do cliente e ele descobrir o poder de cura que ele carrega até para Fantástico. ajudar a equipe médica, mas a equipe médica não pode ficar nesse papel de salvador Não. e ver o cliente como um coitadinho que se eu não cuidar dele ele morre. Meus pacientes, procurem aí- aqui Vai Carla, lá. tá? E Fernando Freitas. Tem o Instagram de vocês, a Carla já falou do site. O Instagram do Fernando é Fernando Freitas CS, que é de consciência sistêmica. Então, fernandofreitascs.com.br. É isso? Toda a mídia social minha é Fernando Freitas CS. A gente Instagram vai é só colocar Fernando também aqui Freitas na CS. edição do Facebook, vídeo. A Amanda vai Instagram, colocar tá. aqui. Tá. pro E o pessoal meu é seguir. Carla Queiroz CM, de consciência mulher. Ai, que lindo. tá vendo? Gente, Pronto. eu ficaria aqui horas e horas e horas. Foi uma delícia mesmo. Foi um bate-papo. Foi, Muito eu bom nem estar com vi. essa turma que está assistindo, né? Infelizmente, eu tenho que encerrar aqui agora, mas assim, vocês estão sempre com as portas abertas para voltar, porque não falta assunto, né? As pessoas precisam saber mais sobre isso. E acredito que também, a partir de agora, quem ainda não conhecia vocês vai poder conseguir ter mais informação sobre isso Com nas certeza. páginas de vocês, através dos cursos que eles fazem, que são mesmo transformadores, gente. Muito obrigada pela audiência. Eu já ia esquecer, tenho que falar dos meus patrocinadores. Eu quero agradecer a JM Ferreirinha, que são os meus contabilistas que cuidam com maestria das minhas contas, porque como contas, eu sou uma excelente médica. Também é o Gaúcho Churrascarias, aqui em Matosinhos, um dos melhores churrascos de Matosinhos. Vocês têm que ir lá para conhecer, se ainda não o conhecem. E é isso, eu agradeço pela audiência. Se você achou que esse vídeo fez sentido, que as coisas que nós falamos aqui podem ajudar outras pessoas, compartilha com seus amigos, com seus familiares, indica para as pessoas que você gosta e eu te espero no próximo episódio do Pode Ser Saudável. Até a próxima.